Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. Para a aula de hoje, a gente vai estar aí olhando a terceira fase da civilização romana, conhecida como Império. Vale lembrar que a civilização romana está dividida em três fases históricas: monarquia, república e império. E para a aula de hoje, então, a gente trouxe as principais características do império, essa terceira e última fase importante dessa grande civilização da antiguidade, que foi a civilização romana. Lembrando que a monarquia e a república já foram tratadas em vídeos e aulas anteriores. Então, hoje a gente vai trazer as principais características do Império, a terceira fase da Roma Antiga. Bom, ela começa em 27 a.C., vai até 476 depois de Cristo. Estamos falando aí de um dos maiores impérios da antiguidade, com muita força militar. A força militar é uma das principais características de toda a civilização romana, principalmente com seu auge na República e a sua continuação no Império, né? Ela dominou um vasto território. Quando falamos em Império Romano, estamos falando de um poderoso império que dominava diversos povos, estendia-se desde o rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. Então, estamos falando de um dos maiores impérios da antiguidade. O governo ficava concentrado nas mãos do imperador, mas em torno do imperador, tanto o Senado e outros órgãos administrativos também comandavam aí esse poderoso império. Estamos falando então das assembleias, das cúrias, né, todo esse conjunto administrativo que governava esse vasto império que era o Império Romano. Bom, quando falamos na economia desse Império Romano, né, ela era baseada principalmente na agricultura. Então, o Império Romano dominava tanto as cidades, né, o lado urbano, mas também o lado rural da sociedade. Né? Então, a sociedade romana ela estava dividida em dois setores: o lado urbano, com todas as questões das feiras, do comércio, da política, e também o lado rural, que estava voltado para a agricultura. E aí nós temos a agricultura no rural e o comércio em torno das cidades, das feiras, o comércio entre os povos, todos esses dois grandes fatores, a agricultura e o comércio, sob o domínio da administração do império. Então, também teremos dentro do Império Romano o comércio sendo estabelecido e também o comércio entre os romanos com outros povos, através de produtos e mercados de escravos. O Império Romano também teve uma produção própria de artesanato, tecidos e armamentos, e também outra parte da riqueza fundamental que entrava para o Império Romano era através da arrecadação de imposto sobre os povos dominados, conhecidos como colônias. Né? Então, quando o Império Romano dominava um outro povo, esse povo dominado se transformava em colônia e ele aí acabava tendo que pagar tributos ao Império Romano. Então, esses tributos que eram pagos era vindo através de imposto, e aí você tem uma grande parcela da riqueza romana, desse império, sendo atribuída a essa arrecadação de imposto. Foi uma das principais formas de entrada de tesouro imperial. Então, estamos falando do Império, um dos maiores impérios da humanidade. Toda essa parte verde, essa parte rosa, né? Toda essa parte colorida pertenceu ao Império Romano. Império Romano aqui dominando diversos territórios, saindo da Península Itálica, né? E atingindo aí um vasto território. Bom, principais características do Império Romano. O poder estava concentrado no imperador. O Império Romano começou com Otávio Augusto, né, o primeiro imperador romano, e terminou lá com Constantino XI. O Senado, ele apoiava o poder político do imperador, então você acabava aí tendo interesses políticos articulados nessa administração imperial. Quando falamos em Constantino XI, estamos falando do imperador romano do lado oriental, tá certo? Porque no lado ocidental, né, vai ter uma época que o Império Romano foi dividido, então é um outro imperador. O Império sucedeu à República Romana, né? Então, depois da segunda fase, conhecida como República, veio a fase do Império. Com um novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo imperador. Então, a Roma passou a ser o centro desse grande império, passou a ser a capital do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam cerca de 6 milhões de habitantes. Então, Roma, nessa fase, era habitada por cerca de 1 milhão de habitantes. Ela realmente era um centro político, um centro administrativo
muito importante para a época. Entre os pontos para o sucesso do império estava o exército, que era profissional e atuava como uma verdadeira legião. Sob o comando de astutos generais, Roma expandiu o poderio ao Mediterrâneo. Então, estamos falando de uma fase muito rica, uma entrada de muita riqueza para o império, onde os imperadores se articulavam tanto com o Senado, junto com os generais, mantendo aí o domínio sobre diversos povos. O Império Romano era essencialmente comercial e agrário, né? Ele escravizava os povos conquistados, era uma forma de aumentar o número de escravos. Existia um controle sobre as províncias a partir de Roma, né? Roma era o centro, a capital, de onde partiam as demais funções, os cargos, as nomeações, os decretos. Roma, né, no Império, ainda era politeísta. Lá no final do Império Romano vai ocorrer algumas mudanças históricas, alguns eventos, onde vai ser instituído o monoteísmo, né, que é o surgimento do cristianismo, mas na sua fase inicial, o Império Romano era politeísta, a crença em vários deuses. O governante, né, no caso do imperador, tinha um cargo vitalício, eterno, e a extensão de todo esse poder romano era conquistado através das ações militares, né? A extensão territorial, a extensão de poder era obtida por conquistas ou mesmo por golpes militares nas diversas localidades que o Império Romano poderia atuar. Então, temos aqui um corpo das instituições políticas durante o Império, nós temos o imperador, junto com o Senado, magistrados, que atuava nas províncias imperiais. O Senado estava se articulando juntamente com as províncias senatoriais, que ficava sob responsabilidade do Senado, e com isso também temos a presença dos comícios, que eram assembleias do povo, né, raramente convocada pelo imperador, mas que existia ali atuando como uma instituição política do Império Romano. Então, essas são as principais características do Império Romano que nós podemos aí articular e apresentar para os nossos estudos. Bom, quando falamos em dinastias, né, o Império Romano ele teve 4 dinastias mais importantes e em cada dinastia dessas nós tivemos aí diversos imperadores atuando, né, e governando. Tivemos então a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Sevérios, onde cada dinastia apresentou os seus imperadores com as suas ações, as suas características, né, e os seus interesses políticos. Os poderes do imperador eram poderes militares, civis, político, financeiro, religioso e judicial. Basicamente, tudo que pertencia ao império pertencia também ao imperador, desde recrutar soldados, convocar comícios, controlar a administração, né, controlar o tesouro imperial, nomear funções, cargos. Também atuava na religião, né, a religião politeísta, a crença em vários deuses, permitia que o imperador se tornasse um supremo sacerdote. Muitos deles eram considerados um próprio deus, né? Afinal, eles acreditavam em vários deuses e cabia ao imperador ter esse poder religioso também. E também o poder judicial de estar aí aplicando a justiça no seu território ou em questões que fossem consideradas mais importantes. Então, nós temos aí 4 dinastias, né, para todos os imperadores do Império Romano, e aí os seus poderes que cabiam aí aos imperadores. Outros pontos importantes, né, a respeito do Império para a Roma Antiga. A principal mão de obra para o Império Romano era escrava, a escravidão. A principal fonte da riqueza era a arrecadação do imposto, como comentado anteriormente. Os imperadores eram adorados como verdadeiros deuses, então por isso teremos muitas construções de suas imagens, né, nós teremos aí construções, réplicas, né, dos imperadores, tudo para estar demonstrando aí essa força e esse poder. A fase do Império também foi uma fase de muito investimento urbano em pontes, fontes de água, estradas, templos, monumentos e aquedutos. O Coliseu, né, que existe até hoje na cidade de Roma, que é a capital da Itália, foi construído em 79 depois de Cristo. E o Império Romano também é caracterizado O Império Romano é também caracterizado por ter sido uma fase histórica onde se abarcou inúmeras culturas, né? Foi, na verdade, um poderoso centro multicultural. Então, apesar dele dominar diversos povos, o Império Romano acabava aí num processo de assimilação cultural.
Existia um cuidado muito forte para manter a comunicação entre as regiões, por isso esse investimento na construção de estradas para facilitar a comunicação, né, e os militares acabavam aí aumentando seus poderes nas localidades, principalmente onde o imperador tinha mais dificuldade de estar, né, estamos falando de um vasto império, de um vasto território, então os militares, os generais acabavam aí sendo um representante desse poder. As províncias eram divididas em senatoriais, aquelas controladas pelo Senado, e imperiais, aquelas controladas diretamente pelo imperador. Um destaque aí para o povo hebreu, né, que era colônia do Império Romano, e é na fase do Império Romano onde vai surgir a figura de Jesus Cristo como um líder religioso, inaugurando uma nova forma de religião, uma nova doutrina religiosa, que vai pregar a presença do monoteísmo, e aí vai estar, então, surgindo uma nova onda de seguidores, né, diante dessa nova doutrina. Obviamente, o Império Romano não vai aceitar inicialmente um processo de perseguição intenso a esses cristãos, e lá no final do Império Romano, então, um processo de aceitação com essa nova doutrina, fazendo toda uma articulação política e religiosa, dando início ao surgimento do cristianismo. Então é por isso que a gente fala que a religião do Império teve dois momentos. No início do Império Romano ainda é o politeísmo, e já na fase final do Império Romano nós temos um processo de transição religiosa, saída do politeísmo e a entrada para o monoteísmo e o surgimento, então, do cristianismo como a igreja oficial do Império Romano. Mas isso aconteceu mais precisamente lá no final da terceira fase, né, da terceira fase histórica da civilização romana, que foi o Império Romano. Bom, então é isso, né? Diante dessas três fases históricas, monarquia, república e império, nós apresentamos então com isso as principais características do Império Romano, e para a próxima aula, então, a gente vai estar estudando como que foi o fim do Império Romano, quais foram as causas que geraram a crise no Império, levando ao fim desse poderoso império que finalizou a civilização romana, né? Se finalizando aí Roma Antiga. Bom, então é isso. Passamos então as principais características, analisando as principais características do Império, e a próxima aula, então, a gente prossegue aí conhecendo um pouco as causas que levaram para o fim do Império Romano. Bom, é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.